Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, terça-feira, dia 17/8, vamos continuar as nossas catequeses sobre vocações. Queridos irmãos e queridas irmãs, continuando as nossas reflexões sobre as vocações, hoje nós iremos dar continuidade àquela série de perguntas e após as perguntas nós temos uma resposta para refletir sobre ela. É importante que você siga todos os podcasts para que você entenda sobre esta catequese, pois cada um desses podcasts é segmento do podcast anterior. No nosso podcast de segunda-feira, nós refletimos sobre a pergunta: é possível errar na escolha da resposta? E hoje nós vamos dar sequência. A seguinte pergunta que iremos refletir é: os pais podem escolher pelos filhos? Não. Os pais são os primeiros animadores vocacionais dos filhos, mas isso não dá a eles o direito de escolher que caminho os filhos devem seguir. A missão dos pais é de apresentar a vocação, a santidade, animando os filhos a optar com liberdade e seriedade por um dos caminhos, sem descartar nem impor este ou aquele. Muito bem, querido irmão e querida irmã. No nosso podcast de segunda-feira, nós até fizemos uma reflexão sobre um artigo muito importante que nos ajuda nessa escolha e na importância que é a vocação e a escolha. Devemos escolher algo que vai nos deixar felizes em nossa caminhada, que vai nos fazer feliz. Se os nossos pais escolhem por nós o caminho que devemos seguir, pode ser que isso venha a causar em você um transtorno, a causar em você uma infelicidade, pois muitas vezes pode ser algo imposto, e não algo que você gostaria realmente de fazer. Por isso, os pais devem ser sempre animadores, sempre estar ajudando os seus filhos a entender o sentido da vocação e da santidade, mas não impondo para eles o que eles devem ser, mas mostrando o caminho que devem seguir para encontrar a sua vocação e assim se dedicar a ela e ser feliz. Muitos pais, familiares, muitas pessoas admiram muito todas as vocações, claro. Mas às vezes gostariam que seu filho fosse um padre, por exemplo. E aquilo começa a impor ao filho que ele siga esse caminho, que ele tem que ser aquilo. Mas muitas vezes não é aquilo que o coração dele sente. Não é para aquele chamado que ele quer seguir. E com isso, muitas vezes eles aceitam essa imposição, tentam até seguir essa vocação, mas ao longo do caminho, seu coração muitas vezes te chama para outra vocação. Por isso devemos tomar esse cuidado, não impor que seu filho seja um padre, que a sua filha tem que ser uma religiosa, a vida consagrada, que o seu filho ou sua filha tem que constituir uma família, tem que viver um matrimônio. Nós devemos respeitar a opinião das pessoas e o desejo que está dentro do coração dela. É claro que você também não pode deixar que a pessoa se desvie, que não participe de nada, que não tenha nenhum envolvimento religioso, que a sua espiritualidade fique cada vez mais baixa. Isso não, você pode motivá-la a ir à igreja,
a participar de alguma pastoral, para que ela vá se encontrando dentro desses grupos de pastorais, grupos e movimentos, que ela vá também se sentindo acolhida dentro da sua comunidade. E aos poucos, o chamado ela vai conseguindo escutar. Por isso é muito importante a catequese familiar, a família ajudar os seus filhos. É muito triste uma família que não procura a espiritualidade, que nunca rezou um terço, que nunca foi a uma igreja, simplesmente foi na obrigação de batizar a criança e ele nunca mais voltou para fazer a primeira comunhão, a crisma, que são os sacramentos da iniciação cristã, os primeiros sacramentos, que deveria ser uma obrigação do cristão católico ter todos eles, mas aquelas pessoas que realmente são católicas. Não aquelas pessoas que se dizem católicos, mas não sabem nem fazer o em nome do Pai. Essas pessoas simplesmente não veem sentido nisso e vivem normalmente como se isso não fizesse diferença alguma na sua vida. Por isso é importante que você, pai, que você, mãe, ajude o seu filho nessa caminhada. Nós sabemos que é muito difícil, pois existem muitas famílias que já vêm de gerações que não têm essa base, essa estrutura de uma espiritualidade, de rezar um terço, ler uma Bíblia, participar de algum grupo, de um movimento. Nós sabemos. E isso vai passando de geração em geração. E aí a pessoa não vê importância nisso. E muitas vezes, quando ela se encontra com pessoas e começa a conviver com pessoas que vivem nesse meio, muitas delas são levadas à conversão do seu coração. E aí elas começam a gostar, a querer participar, sentir vontade, às vezes por uma mera curiosidade de saber, não, eu vou lá só para ver como que é o texto dos homens, como que é o texto das mulheres, como que é uma missa, como que reza um terço, e dali ela vai começando a brotar dentro do seu coração essa vontade de seguir o caminho de Cristo e estar trilhando nele. E daí vai se tornando uma grande pessoa. Como tem muitos testemunhos de pessoas que não gostavam de ir à igreja, ou às vezes ia só a missa, ficava lá no fundo, não prestava muita atenção, mas aos poucos de tempo, foi sentindo aquela necessidade, aquele chamado, e hoje são grandes pessoas, padres, irmãs, ministros, pessoas à frente de pastorais, se tornaram grandes pessoas. Nós sabemos que tudo isso leva um tempo. Leva um tempo para você encontrar dentro de si o que você quer ser. Nós sabemos que tudo tem o tempo certo e a hora certa de acontecer. Por isso não devemos desistir das pessoas que estão muitas vezes aí desanimadas, jogadas. Nós devemos rezar por elas, ajudá-las, mas não impor, gente. Algo tem que ficar claro. Se você tem uma pessoa que você gostaria muito que ela caminhasse com você, né? Você é uma pessoa devota, uma pessoa de fé, espiritualidade muito forte, está sempre ali na igreja, está ajudando, participa dos movimentos, dos grupos, das pastorais, mas você gostaria que a pessoa também caminhasse assim. Só que você não pode impor isso para ela. Você vai na missa, você vai rezar o texto, você vai ler a Bíblia, você não vai impor. Você vai aos poucos mostrando para ela a importância que é viver essa vida cristã. Como é bom. Olha como eu sou feliz, como eu sou um católico feliz. Tem desafios? Tem. Nada nessa vida é fácil. Quem falou que seria fácil? Ninguém. Né? Nós temos nossos desafios dentro das nossas pastorais? Temos, mas também temos o lado bom disso. Então nós devemos mostrar isso para a pessoa também, porque às vezes aquelas pessoas que são afastadas, são desanimadas, não se importam com isso, elas começam a ver, eu não vou lá não, porque participar da igreja é muito chato, o povo briga muito, fala mal um do outro, isso para mim não me atrai muito não. Você deve mostrar os dois lados para a pessoa. Como assim? Tudo na nossa vida tem os dois lados. Não existe nada nessa vida que você vai fazer que seja 100% mil maravilhas.
No seu trabalho, por exemplo, você pode amar aquilo que você faz, mas você vai enfrentar desafios naquilo. Compreende? Não existe, gente, nada 100% delicioso, saboroso. Tem um pouquinho do amargo. Mas quando você segue a caminhada, está firme na sua missão, tem uma espiritualidade magnífica e fortalecida, você vai vencendo aquilo. Então, por isso que é importante ouvir o chamado de Cristo ao nosso coração. E dizer, sim, Senhor, estou aqui, quero fazer tua vontade. Me ajude. Eu sei que vai ser difícil, mas eu sei que com o Senhor eu vou vencer. E aí, aos poucos, as pessoas que vão convivendo com a gente vão sentindo também essa vontade no coração. Pode ser que demore muito tempo, como eu falei. Mas se você também não der um estímulo, não começar a falar, não mostrar para a pessoa um caminho, como que ela vai se interessar por algo que você nunca mostrou para ela, que você nunca falou para ela? Né? Aí aos poucos você vai quebrando aquele gelo, porque tem pessoas que realmente são muito cabeça dura. Não entende, não quer entender, não quer ouvir, mas é igual diz aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então uma hora vai dar certo. Uma hora você vai conseguir vencer. Né? Por isso vamos, então, a cada dia mais rezar por todas as pessoas que ainda não encontraram a sua missão, que ainda não deixaram ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele não abandona nenhum de seus filhos, não. Ele está sempre com eles. Mas é preciso que eles escutem, se coloquem à disposição para ouvir o chamado. E nunca, sendo você pai, sendo você mãe, esposo, esposa, amigo ou amiga, os familiares em geral, imponha nada para uma pessoa. Simplesmente deixe que ela siga o seu caminho. Apoie, mostre a verdade, eduque na fé, mas não imponha nada. Deixa que ela sinta no coração dela o verdadeiro chamado, a verdadeira vocação a qual ela quer seguir, a qual Cristo a chamou para fazer parte do seu reino. Tá bom? Eu desejo a você uma terça-feira perfeita, maravilhosa, que você nunca possa desanimar na sua caminhada e que você continue firme no chamado a qual Cristo está te dando todas as condições para seguir. Tá bom? E você que ainda não se encontrou, ainda está pensando, perdido às vezes em qual vocação, peça a Deus para que ilumine sua vida, o Espírito Santo, para que Ele mostre o caminho a qual você deve seguir e seja muito feliz na sua vocação, na sua caminhada. Grande abraço a todos, não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e, é claro, compartilhe com mais pessoas. Vamos evangelizar, pois também é nossa missão. Grande abraço e até quarta-feira, se Deus quiser.